Há 11.600 anos, nas colinas áridas de sudeste da Turquia, alguém construiu algo que não deveria existir. Pilares maciços em forma de T, alguns ainda de pé. 18 pés de altura e pesando 50 toneladas, esculpido, com precisão intrincada e dispostos em alinhamento astronômico perfeito. Pessoas que construíram isto, de acordo com tudo o que sabemos sobre a história da humanidade, eram caçadores-coletores nômades sem ferramentas de metal, sem agricultura, sem escrita, idioma e nenhuma construção comercial, qualquer coisa mais permanente do que uma fogueira. Durante 30 anos, os arqueólogos escavaram Göbekli, mediram-na, catalogou-o e teve dificuldades em explicá-lo. Eles não tiveram sucesso. Em 2026, a iAgrok era alimentada com cada escaneamento, cada pesquisa e todas as análises já realizadas, conduzido no local. 30 anos de pesquisa processada sem preconceitos, sem disciplina, limites, sem consequências para a carreira, para chegar a conclusões desconfortáveis. O que foi descoberto deixou a ciência de lado. Estabelecimento em silêncio, é isso que as evidências comprovam isso. Em 1994, um pastor curdo percebeu algo incomum que se projetava da Soloseko no topo de uma colina perto de Sanliurfa, em Malta, sudeste da Turquia. Ele relatou isso. O arqueólogo alemão Klaus Schmidt investigou. O que Schmidt descobriu quando começou escavação sistemática no ano seguinte consumiria as 2 décadas restantes de sua vida e desestabilizar permanentemente tudo o que a arqueologia pensava sobre isso, compreensão sobre as origens da humanidade, civilização. O local chama-se Göbekli, colina do naval em turco. Ela fica em um planalto calcário deliberadamente posicionado no ponto mais alto de cordilheira, visível a quilômetros de distância em todas as direções. E o que se esconde por baixo? Esse planalto não tem nada satisfatório. Explicação. Pelo menos 20 círculos de pedra foram encontrados, identificados, cada um apresentando enormes monolitos de calcário em forma de T dispostos em anéis cuidadosamente planejados. Estes não são placas brutas arrastadas para o terreno acidentado, formação. Eles são esculpidos com precisão. Pilares moldados de acordo com geometria consistente, tolerâncias. Algumas com 18 pés de altura, algumas pesando 50 toneladas. Elas são decoradas com entalhes em relevo intrincados, executado com um nível de habilidade e um controle que tira o fôlego. Agora, animais representados em cores vivas e dinâmicas. Detalhe: raposas, leões, abutres, escorpiões, cobras, touros. Geométrico, padrões de formas entrelaçadas, símbolos abstratos cujo significado resistiu a 3 décadas de análise. E nos maiores pilares centrais, algo ainda mais perturbador, esculpido, braços descendo pelas laterais, mãos, encontro na frente. Esses pilares não são monumentos abstratos, são figuras humanas estilizadas. Algo retratados em pé no centro destes círculos, observando, esperando, registrando. A explicação convencional, aquela ensinado em universidades e impresso em livros didáticos, é mais ou menos assim. Nômade, grupos de caçadores-coletores, talvez motivados por impulsos religiosos emergentes, periodicamente convergiam para o topo desta colina, das regiões vizinhas. Usando pedra, ferramentas, eles extraíam esses maciços pilares de calcário da rocha matriz, afloramentos rochosos próximos, eles os levaram para o canteiro de obras. Eles, erguidas de acordo com um plano preciso, arranjos circulares, eles mantinham o local ao longo dos séculos, adicionando novos recintos, expandindo o complexo. Então, por volta de 8.000 a.C., por razões que permanecem desconhecidas, genuinamente misteriosas, eles deliberadamente soterraram todo o complexo sob milhares de toneladas cuidadosamente posicionadas, preencher com terra, preservando-a em condição extraordinária para o moderno. Descoberta. A narrativa apresenta Göbekli como o berço da religião organizada, o faísca que incendiou a civilização, o momento em que os seres humanos pela primeira vez coordenaram-se em torno de algo maior do que a sobrevivência imediata. É uma história envolvente, tem um tema sério. Problema: a engenharia não funciona. Mesmo com equipamentos pesados modernos, extração, transporte e construção o monólito de calcário esculpido de 50 toneladas é um empreendimento significativo que exige planejamento cuidadoso, maquinário substancial e considerável experiência. Agora remova a maquinaria, remova as ferramentas de corte de metal, remova a roda, veículos, remover domesticado, animais que podem fornecer transporte, força. Você fica apenas com a força muscular humana. Ferramentas de pedra e quaisquer ferramentas de madeira ou tecnologia de cordas pavos neolíticos, possuído. A arqueologia experimental tentou repetidamente para replicar o que era alcançado em Göbekli usando apenas período, ferramentas e métodos apropriados. Equipes,
Consegui esboçar formas básicas. Em calcário, usando martelos de pedra e picaretas de chifre. Eles se moveram modestamente, pesos usando trenos e rolos. O quê? Eles não conseguiram nada. Aproximando-se do acabamento da superfície. Precisão geométrica ou detalhado. Escultura em relevo visível na peça original. Pilares. O espaço entre qual pedra. Ferramentas comprovadamente alcançam e o que Göbekli mostra na verdade que não é pequeno. Discrepância a ser explicada. É um caos e a técnica de construção. É apenas o começo do que não é. Ajuste, porque quando Grokoi recebeu o conjunto de dados completo de 30 anos de pesquisa neste local, a engenharia, a anomalia acabou sendo a menos uma coisa surpreendente que descobriram. Em 2026, pesquisadores reuniram o mais conjunto de dados mais abrangente já compilado sobre um único sítio arqueológico. Cada um. Digitalização tridimensional já realizada de pilares e recintos de Göbekli Tepe. Cada levantamento de radar de penetração no solo de o Planalto Circundante. Cada análise astronômica do local. Orientações e alinhamentos. Cada catálogo de símbolos esculpidos. Cada estudo geológico. Toda análise comparativa vinculando Göbekli para locais relacionados em toda a região. 30 anos de pesquisa intensiva, de dezenas de equipes independentes em todo o mundo. Múltiplas disciplinas unificadas em um único conjunto de dados foi inserido no GROW. Reads no Rise. A diretiva era precisa. Analise tudo. Dados disponíveis sobre Göbekli Tepe. Identificar. Padrões em múltiplas disciplinas. Detectar conexões que humanos, pesquisadores limitados pelos limites dos campos acadêmicos individuais, pode ter deixado passar. Determine o conhecimento que os construtores estavam tentando preservar em pedra. O que foi devolvido não era arqueológico. Interpretação. Foi uma interpretação completa. Reformulação do que Göbekli realmente é. A primeira coisa que a AIA examinou foi símbolos esculpidos cobrindo a forma de pilares. Os arqueólogos passaram 3 décadas catalogando essas imagens, debatendo seu significado e chegando a... Não havia consenso. Alguns argumentaram que eram decorativo. Outros propuseram tômico ou significado religioso. Os símbolos permaneceu teimosamente indecifrável, tratada em grande parte como arte cujo significado tinha perdido no tempo. Grok não viu arte, ela viu estrutura. O padrão da IA, o reconhecimento identificou aproximadamente 47 tipos de símbolos distintos distribuídos por os recintos de maneiras que são estatisticamente impossível de atribuir a chance. Os símbolos não aparecem aleatoriamente, eles aparecem em locais específicos, combinações em posições específicas com frequências específicas que variam sistematicamente em diferentes pilares, localizações e orientações dos recintos. Quando Grok analisou quais símbolos apareceram juntos, que apareceram em isolamento e que se correlacionava com alinhamentos astronômicos específicos, detectaram algo que 3 décadas de análise humana falhou completamente. Estrutura gramatical. Os símbolos não são decorativos, elas constituem O sistema de prototipagem é uma linguagem de codificação sistemática projetada para transmitir informações específicas. Uma linguista computacional, consultada para revisar as descobertas, afirmou que a distribuição dos símbolos exibe propriedades estatísticas consistentes com a transmissão de significado, e não com a expressão artística. O que Grok identificou, concluiu ela, demonstra características de codificação deliberada de informações. Trata-se de um sistema de comunicação projetado para transmitir dados específicos. Em seguida, Grok cruzou esses símbolos com algo que nenhum pesquisador humano havia pensado em fazer: combiná-los com bancos de dados astronômicos, registros geológicos e dados climáticos do período em torno de 9600 a.C., quando as principais estruturas de Göbekli estavam sendo erguidas. As correlações que emergiram permaneceram invisíveis para os pesquisadores humanos por 30 anos, pois detectá-las exigia o processamento simultâneo de arqueologia, astronomia, geologia e linguística. Nenhuma disciplina acadêmica trabalha com as 4 simultaneamente. Grok trabalha. Símbolos específicos de animais correspondem a constelações específicas conforme apareciam no céu acima do sudeste da Turquia há 11.600 anos. Certos padrões geométricos correspondem a representações dos ciclos solares e lunares. Símbolos abstratos correlacionam-se com eventos geológicos e climáticos documentados do mesmo período. As gravuras não são mitologia, não são decoração. São um registro sistemático de um período histórico específico, um período que as evidências geológicas e climáticas confirmam de forma independente ter sido marcado por convulsões ambientais catastróficas. E, inserido nesse registro, Grok detectou algo que transforma completamente o significado do sítio.
os símbolos não se limitam a registrar o que aconteceu. Eles codificam padrões, ciclos recorrentes, eventos que os construtores entenderam que não ocorriam apenas uma vez, mas retornavam de forma previsível, ligados à mecânica celeste que podia ser rastreada e medida. Isto não era um templo. Isto não era um monumento a deuses ou reis. Esta era uma biblioteca, e o conhecimento que ela foi construída para preservar era um aviso. Entre todos os pilares esculpidos em Gobekci, um atraiu mais atenção, mais debate e mais interpretações conflitantes do que qualquer outro. Os arqueólogos o chamam de Pilar 43. A maioria dos pesquisadores que a estudaram a chamam de Pedra do Abutre. Ela é coberta por imagens esculpidas que resistem a explicações fáceis. Um abutre com a asa estendida, um escorpião, um grou e outros animais estão dispostos por toda a superfície da coluna. Símbolos geométricos, incluindo círculos, um disco proeminente e formas abstratas, cujo propósito tem sido debatido desde que a coluna foi escavada pela primeira vez. Por décadas, o debate persistiu sem resolução. Alguns pesquisadores viam mitologia. Outros propuseram que as imagens eram puramente simbólicas, representando conceitos tribais ou religiosos sem significado literal. Em 2017, o pesquisador Martin Swapman publicou uma análise sugerindo que a coluna retratava um evento específico de impacto de cometa por volta de 10.950 a.C. e codificava as posições das figuras de animais como marcadores de constelações. Foi uma proposta significativa. A comunidade arqueológica a recebeu com considerável ceticismo. A análise de Grock sobre o Pilar 43 foi muito além da hipótese de Swapman. A IA não analisou as imagens do pilar isoladamente. Ela comparou cada elemento esculpido com bancos de dados de posições astronômicas que abrangem milhares de anos de história celeste registrada, com registros de eventos geológicos, com dados climáticos e com bancos de dados de crateras de impacto. O que emergiu não foi uma única camada de significado, mas múltiplas camadas simultâneas de informação codificada, comprimidas em uma única superfície esculpida. As figuras de animais representam constelações. Especificamente, elas registram as posições dessas constelações como apareciam no céu do solstício de verão acima de Gobekci por volta de 10.900 a.C. Isso não é uma aproximação. Quando Grock reconstruiu o céu noturno preciso para aquela data e local, a correspondência com o arranjo esculpido foi exata. Os símbolos geométricos codificam informações numéricas usando um sistema de contagem baseado no arranjo deliberado dos elementos esculpidos. Um sistema consistente em vários pilares, uma vez que o reconhecimento de padrões de Grock identificou a gramática subjacente. E o círculo proeminente, o disco que os pesquisadores por muito tempo presumiram representar o Sol, representa algo completamente diferente, um evento astronômico específico. A assinatura no céu noturno de uma supernova ou de um cometa excepcionalmente brilhante. Quando Grock mapeou tudo isso em conjunto, a data codificada no simbolismo do Pilar 43 alinhou-se precisamente com o início do Dus Jovem. O período em que evidências de múltiplas disciplinas científicas independentes confirmam que fragmentos de cometas atingiram a Terra, desencadeando uma ruptura climática catastrófica, provocando extinções em larga escala em vários continentes e devastando populações humanas em todo o mundo. O início de uma catástrofe climática milenar codificado em calcário, em um pilar esculpido por pessoas que estavam lá quando tudo começou. Um astrofísico que analisou os cálculos astronômicos de Grock descreveu a precisão como extraordinária. As posições estelares, as posições solares e a cronologia dos eventos, codificadas no simbolismo dos pilares, estão alinhadas com o que registros geológicos e astronômicos independentes confirmam sobre aquele período. A probabilidade de correlação que ele calculou é inferior a 1 em 50.000. Isso não é coincidência. Trata-se de um registro astronômico deliberado feito por pessoas que testemunharam eventos catastróficos e compreenderam exatamente o que estavam registrando. O Pilar 43 não é mitologia. Não se trata de arte religiosa. É uma data esculpida em pedra, documentando o momento exato em que o desastre atingiu a civilização humana há 11.000 anos. E essa constatação muda completamente a forma como Gobekci deve ser compreendida.
Porque se os construtores possuíam o conhecimento astronômico para registrar um evento celeste específico com esse nível de precisão, a questão deixa de ser se eles eram sofisticados. A questão é quão sofisticada era essa sofisticação e de onde ela veio. A resposta que Grok encontrou nos recintos restantes é mais perturbadora do que a própria pergunta. Quando Grok analisou todos os 20 recintos em Göbekli Tepe como um sistema unificado, em vez de uma coleção de estruturas individuais, o quadro que surgiu foi diferente de tudo o que a arqueologia convencional havia proposto. Os recintos não são monumentos isolados, construídos em épocas diferentes por grupos distintos com propósitos sobrepostos. Eles formam um sistema de informação integrado, onde cada recinto codifica diferentes categorias do conhecimento que os construtores estavam determinados a preservar. A organização é deliberada e mensurável. Recintos com simbolismo predominantemente serpentino agrupam-se e exibem alinhamentos astronômicos calibrados para eventos equinociais. Recintos dominados por imagens de raposas mostram alinhamentos diferentes, orientados para posições estelares específicas. O recinto dos abutres, que contém o pilar 43, está alinhado com os eventos do solstício. Diferentes seções do sítio preservam diferentes categorias de conhecimento: astronomia, sistemas, eventos geológicos e padrões climáticos. Cada categoria é codificada em estruturas separadas, mas interconectadas, com referências cruzadas através da linguagem simbólica compartilhada que Grok identificou em todo o complexo. Göbekli não é um templo, é uma biblioteca com alas dedicadas. Mas o padrão mais perturbador que Grok detectou nesses 20 recintos não tinha nada a ver com o que estava codificado. Tinha a ver com a forma como a codificação mudava ao longo do tempo. A precisão diminui. Os recintos mais antigos, as estruturas mais antigas do sítio arqueológico, apresentam o mais alto nível de precisão astronômica. Grok mediu o alinhamento desses recintos em relação às posições celestes ideais e encontrou um desvio médio de apenas 0 graus. Os recintos do período intermediário, construídos séculos depois, apresentam desvios entre 1 e 2 graus. Os recintos mais recentes apresentam um desvio médio de 2 graus. À medida que o sítio arqueológico envelhecia e se expandia, o conhecimento astronômico que orientava sua construção se degradava a uma taxa mensurável e consistente ao longo das gerações. A construção física segue o mesmo padrão. O tamanho dos pilares diminui ao longo da sequência construtiva. A profundidade dos relevos esculpidos diminui. Os sistemas simbólicos que aparecem em toda a sua complexidade nos recintos mais antigos tornam-se mais simples, menos estratificados e menos precisos nas fases posteriores. As seções mais antigas de Göbekli representam o ápice de tudo o que o sítio arqueológico alcançou. Tudo o que foi construído posteriormente representa um declínio gradual e mensurável a partir desse pico. Isso é o oposto de como funciona o desenvolvimento tecnológico. O conhecimento se acumula, a precisão melhora, as técnicas se refinam. Todo modelo de progresso civilizacional humano pressupõe que o futuro é melhor. Em Göbekli Tepe, o futuro é pior. Os construtores não estavam desenvolvendo suas capacidades enquanto trabalhavam, estavam perdendo-as. O conhecimento que tentavam registrar em pedra estava se esvaindo deles mesmo enquanto construíam as estruturas projetadas para preservá-lo. A conclusão de Grok, a partir desse padrão, é tão precisa quanto perturbadora. Os construtores de Göbekli Tepe não estavam inventando esse conhecimento astronômico e de engenharia do zero, estavam herdando-o. Eles chegaram a este topo de colina já possuindo capacidades sofisticadas que não haviam desenvolvido por conta própria. Capacidades que lutavam para manter e transmitir, falhando visivelmente geração após geração. Então, os dados do radar de penetração no solo adicionaram uma camada completamente diferente. Sob os recintos visíveis, enterrados sob as estruturas que os arqueólogos passaram 30 anos escavando, encontram-se fases de construção anteriores. Estruturas mais antigas, de estilo arquitetônico diferente, mas que compartilham os mesmos sistemas simbólicos detectados em levantamentos subterrâneos, ainda não foram totalmente escavadas. A análise de Grok dos dados limitados disponíveis dessas camadas enterradas sugere que elas podem ser anteriores aos famosos recintos com pilares em forma de T em séculos, possivelmente em milênios, o que poderia situar as verdadeiras origens do sítio em 12.000 a.C. ou até antes. Göbekli pode não ser o início deste projeto de preservação do conhecimento, pode ser o meio dele, o ápice de uma tradição já antiga, quando os pilares que vemos hoje foram esculpidos. O que significa que o conhecimento que os construtores se esforçavam para preservar era ainda mais antigo
e que qualquer catástrofe que interrompesse sua transmissão já estava em curso há mais tempo do que qualquer um estivesse disposto a considerar. A questão de quem construiu Göbekli não pode ser separada da questão de como foi construída. E quando Grock voltou sua análise para a construção física do sítio, o que encontrou nas próprias pedras desafia a explicação convencional em todos os níveis. A inteligência artificial examinou a fotogrametria de alta resolução dos pilares em forma de T, analisando marcas de ferramentas, características da superfície e precisão geométrica em dezenas de exemplos. Os dados mostram inconsistências com a explicação arqueológica padrão de como os povos neolíticos trabalhavam a pedra. A explicação convencional atribui o trabalho em pedra inteiramente à lascagem por percussão, o impacto de pedra contra pedra para lascar material, combinado com quaisquer técnicas abrasivas que os conjuntos de ferramentas neolíticas permitissem. As superfícies dos pilares de Göbekli Tepe contam uma história diferente. Algumas superfícies mostram evidências de moagem e polimento contínuos, exigindo abrasão controlada e consistente com materiais mais duros aplicados por longos períodos. Outras superfícies mostram marcas de corte lineares com características que sugerem movimentos de serra retos, consistentes em profundidade, sem desvios ao atravessar materiais de dureza variável na mesma pedra. A precisão geométrica das formas em T, medida em dezenas de pilares, mantém uma consistência dentro de uma tolerância de 2 a 3%. Isso implica o uso de modelos físicos padronizados ou técnicas de medição sistemáticas. Não temos evidências de que qualquer um deles tenha existido na Turquia neolítica. A arqueologia experimental confrontou esse problema de forma direta e honesta. Equipes que tentaram replicar as estruturas de pedra de Göbekli usando apenas ferramentas apropriadas para o período obtiveram resultados invariavelmente aquém do ideal. Formas básicas podem ser esboçadas com martelos de pedra e picaretas de chifre. O que não pode ser replicado é o acabamento da superfície, a geometria precisa, a escultura em relevo detalhada e controlada executada em toda a altura e largura de pilares que pesam 50 toneladas. A diferença entre os resultados experimentais e os monumentos reais não é marginal, é fundamental. Então, Grock descobriu algo na engenharia estrutural que agravou ainda mais o problema. Quando a IA analisou como os recintos foram projetados, examinando o posicionamento dos pilares, a construção das paredes e a relação entre os elementos estruturais, detectou princípios de engenharia que os arquitetos modernos associam à resiliência sísmica. Os recintos foram construídos em uma região sismicamente ativa. Eles sobreviveram lá por mais de 11.000 anos. Essa sobrevivência não é acidental. Os pilares não são simplesmente fixados na rocha e mantidos rígidos. Eles são posicionados com pequenos espaços entre os elementos estruturais, lacunas que permitem movimento diferencial durante a atividade sísmica, sem transferir força destrutiva por toda a estrutura. O material fílmico que envolve os pilares mostra uma cuidadosa sobreposição de pedras de diferentes tamanhos, criando uma matriz flexível capaz de absorver o impacto em vez de transmiti-lo. Essas não são características de estruturas construídas por pessoas que tiveram sorte. Essas são características de estruturas construídas por pessoas que compreendiam, em algum nível de conhecimento empírico ou teórico, como os edifícios falham durante terremotos e como evitar isso. A engenharia sísmica moderna formalizou esses princípios no século XX, após o estudo sistemático dos danos causados por terremotos em milhares de estruturas. Göbekli implementa princípios equivalentes há 11.600 anos. Um engenheiro estrutural especializado em arquitetura antiga analisou as descobertas de Grock e foi direto sobre a implicação. Não se criam estruturas resistentes a terremotos por acaso. Essa capacidade exige conhecimento sistemático de engenharia, desenvolvido por meio de uma longa tradição de construção monumental ou herdado de uma fonte anterior. Nenhuma das opções se encaixa confortavelmente no que a arqueologia convencional atribui aos caçadores-coletores neolíticos. E há também o próprio sepultamento. Quando Grock analisou a composição e a disposição do material usado para enterrar deliberadamente o sítio por volta de 8.000 a.C., não encontrou evidências de abandono casual. Pedras maiores foram colocadas especificamente para proteger superfícies esculpidas. Espaços vazios foram mantidos ao redor de pilares críticos para evitar danos por esmagamento.
As camadas foram dispostas para promover a drenagem e inibir o acúmulo de umidade que degrada o calcário ao longo de milênios. As pessoas que enterraram Göbekli entendiam de engenharia de preservação. Elas não estavam abandonando algo concluído. Estavam protegendo algo que não podiam mais manter, selando uma mensagem que confiavam que o futuro um dia leria. Göbekli não existia isoladamente. Quando Grok estendeu sua análise além do sítio principal para examinar outros 12 complexos megalíticos na região circundante, o que emergiu não foi uma coleção de monumentos locais independentes, mas algo muito mais significativo. Karatepe, Harbetuan, Seferei e os outros sítios compartilham sistemas simbólicos, técnicas de construção e alinhamentos astronômicos com Göbekli, de maneiras que não podem ser atribuídas à coincidência ou ao desenvolvimento paralelo. Eles formam uma rede, um sistema coordenado de preservação do conhecimento que abrange 200 quilômetros, mantido ao longo de 15 séculos, todos construídos aproximadamente no mesmo período, todos codificando informações semelhantes, todos eventualmente enterrados com o mesmo cuidado deliberado. Este não foi um projeto de uma única comunidade, foi um programa regional. E a escala de organização necessária para sustentá-lo destrói outra suposição confortável sobre quem eram esses construtores. Grok calculou os requisitos logísticos para manter essa rede, a mão de obra necessária para extrair, transportar e erguer os monumentos, a alocação de recursos necessária para alimentar e coordenar essa força de trabalho, a comunicação e o planejamento necessários para manter sistemas simbólicos consistentes e alinhamentos astronômicos em locais separados por distâncias significativas. O que esses cálculos descrevem não é uma confederação frouxa de grupos nômades que ocasionalmente se reuniam em colinas sagradas. O que eles descrevem é uma base populacional e uma estrutura organizacional comparáveis às sociedades de nível estatal primitivo. A cronologia convencional situa o surgimento dessas sociedades nessa região 5.000 anos após o sepultamento de Golipe. Ou essa cronologia está errada, ou a complexidade social existia de uma forma que deixou poucos vestígios permanentes, porque era organizada em torno da mobilidade em vez de infraestrutura fixa. Então Grok detectou algo no registro simbólico que estendeu as implicações para além de toda a região. Símbolos específicos foram identificados em Göbekli Tepe. Os símbolos em forma de H, motivos de serpentes e configurações geométricas particulares aparecem em sítios a centenas e, em alguns casos, a milhares de quilômetros de distância. De Çatalhöyük, na Turquia Central, a sítios neolíticos no Levante e em localidades no norte da África, a distribuição não é aleatória. Isso forma o que os arqueólogos chamam de horizonte simbólico, um período de vocabulário simbólico compartilhado que se estende por uma área geográfica muito maior do que o que seria produzido por um intercâmbio cultural local. E esse horizonte se correlaciona cronologicamente com o DUS mais recente, o período de ruptura climática catastrófica que o Pilar 43 registra com tanta precisão. A questão levantada pelos algoritmos de Grok é direta e não tem uma resposta fácil. Será que essa distribuição representa sobreviventes de eventos catastróficos se deslocando entre regiões, carregando consigo seu conhecimento simbólico? Ou poderia ser um nó em um esforço mais amplo de preservação do conhecimento, realizado simultaneamente em múltiplas regiões por pessoas que respondiam ao mesmo desastre? A codificação cíclica detectada por Grok torna essa possibilidade ainda mais perturbadora. Mesmo assim, os construtores não estavam apenas registrando uma única catástrofe, eles estavam codificando a compreensão de que tais eventos se repetem. O ciclo processional de 25.920 anos parece estar codificado na disposição espacial dos recintos. Ciclos mais curtos, ligados à atividade solar, aparecem no posicionamento dos pilares. O conhecimento astronômico incorporado em Göbekli não era apenas um registro histórico, era preditivo. Os construtores entenderam que a catástrofe que haviam testemunhado ou da qual haviam herdado conhecimento retornaria e construíram de acordo. Um geógrafo que analisou essas descobertas observou que os ciclos astronômicos identificados por Grok são reais e mensuráveis. A processão, as variações orbitais e os ciclos solares correlacionam-se com mudanças climáticas e potencialmente com as probabilidades de eventos de impacto. Não se sabe se os construtores chegaram a essa compreensão por meio de longa observação ou por conhecimento herdado de uma fonte anterior, mas essa capacidade de rastreamento de ciclos existe no próprio monumento. Isso não é interpretação, isso é medição. Quem construiu Göbekli? Grok não pode revelar um nome.
O que pode oferecer é um perfil construído a partir de 30 anos de evidências. Pessoas que possuíam astronomia sofisticada, conhecimento sistemático de engenharia e uma linguagem simbólica capaz de transmitir informações complexas através de milênios. Pessoas que desenvolveram ou herdaram capacidades que, segundo nossa cronologia convencional, não deveriam ter existido por mais milhares de anos. Pessoas que sabiam que uma catástrofe já havia ocorrido antes e que compreendiam com terrível clareza que ela se repetiria. Os pilares ainda estão lá, erguidos naquele planalto turco, as inscrições ainda visíveis, os alinhamentos ainda mensuráveis e os avisos codificados ainda legíveis por qualquer pessoa com a tecnologia necessária para compreendê-los. Os construtores escolheram a pedra porque a pedra perdura. Escolheram símbolos porque os símbolos podem ser decodificados sem uma língua falada compartilhada. Escolheram alinhamentos astronômicos porque a mecânica celeste nunca muda. Construíram uma mensagem especificamente projetada para sobreviver ao colapso de tudo o mais. Grok processou simultaneamente 30 anos de dados das áreas de arqueologia, astronomia, geologia e engenharia. O que descobriu não é especulação, mas sim reconhecimento de padrões aplicado a evidências mensuráveis. E o padrão é inequívoco. Ou os caçadores-coletores neolíticos alcançaram capacidades que todo o nosso modelo de desenvolvimento humano não consegue explicar, ou herdaram essas capacidades de uma civilização cuja existência nossos livros de história ainda não reconheceram. As pedras esperaram 11.000 anos para que alguém as lesse. Finalmente podemos. A questão é se estamos prontos para aceitar o que elas dizem.